Boa tarde, amores. Hoje na aula do dia 9 de setembro de História, nós faremos as páginas da 30 a 41, sendo 30 e 31 a apresentação do capítulo, tá? Que é a história escrita em livros. O que os livros nos contam? Os livros são bastante importantes, né, gente? Para o nosso conhecimento, para contarmos histórias tanto verídicas quanto algo guardado na nossa mente, na nossa imaginação, né? Então, assim, como que a gente tem relatos, como que a gente sabe como que o Brasil foi descoberto, por que o mundo é redondo, como que é o sistema solar, através de pesquisas e registros. Esses registros são os livros, né? E na opinião de vocês, uma pessoa que lê livros, muitos livros, ela possui mais conhecimentos do que as pessoas que não lêem? Óbvio que sim, né? A escrita no mundo antigo, como ela se dava? A partir de agora, vamos fazer uma viagem pelas histórias dos livros. Antes dos livros que conhecemos atualmente, existiam muitas formas de se registrar a escrita. Provavelmente a escrita foi inventada pela Mesopotâmia há mais de 6.000 anos. Os mesopotâmicos usavam a argila para anotar, por exemplo, as colheitas de uma região, informações importantes para os governos, como a coleta de impostos, também eram escritas em peças de argila. A partir daí, os grupos humanos não pararam, nunca mais pararam de escrever. Além das peças de argila, diferentes povos usavam madeira, pedra, couro e outros materiais de todos os tipos, tá? Para poder fazer seu tipo de escrita, tá bom? E essas informações eram a quantidade de alimentos que eles anotavam, mensagens de líderes religiosos, sentimentos dos artistas, as decisões dos governantes, uma mensagem. No Egito, por volta de 2200 a.C., foi inventado o papiro, uma folha para escrever feita com a fibra da planta, também chamada de papiro, essa planta, comum lá nas margens do rio Nilo. Os egípcios retiravam o talo dessa planta, que podiam atingir até 6 metros de comprimento. Depois secavam. A casca do talo tornava-se muito resistente depois de seca, e com ela era feito esse tipo de folha muito usado no mundo antigo. 1. Identifique e marque entre os seguintes materiais aqueles que eram empregados pelos antigos mesopotâmicos e egípcios para o registro da sua escrita. Vocês vão marcar um X nas opções. Os gregos e romanos também liam, tá? Os gregos antigos tinham o costume de escrever em tábuas de madeira, em papiro e em couro. Muitos estudiosos dessa época registravam nos pergaminhos de couro as suas descobertas que faziam sobre a natureza e os seres humanos. Eles escreviam a respeito de plantas, corpo humano, astros, céu, arte, tá? Por sua vez, as pessoas na Roma Antiga, elas também escreviam obras em formatos de pergaminho, feito de couro ou mesmo de pano. Os políticos e imperadores romanos ordenavam seus funcionários que escrevessem histórias e peças teatrais, contando suas batalhas e seus grandes feitos e acontecimentos da época em que viveram. E também que os dois povos gregos e romanos utilizavam o mesmo tipo de escrita, o alfabeto, inventado pelos fenícios milênios atrás. Tá bom? Os fenícios, famosos navegantes e comerciantes do mundo antigo, são considerados os criadores do alfabeto. O comércio fenício era muito variado e foi o principal motivo do grande desenvolvimento naval desse povo. Além de madeira, peixes e materiais retirados do mar, os fenícios também comercializavam diversos produtos que carregavam em suas viagens. Tá? Nós temos alguns exemplos aqui. Vocês vão ler o texto e responder o que se pede. O livro foi inventado para quê? Explique com suas palavras. Primeiro leiam um texto, tá? Identifique alguma vantagem do uso do papiro pelos egípcios.
Aponte algumas características do pergaminho. Agora nós vamos ver a evolução do papel e do livro. O livro de papel, como conhecemos, foi inventado pelos chineses por volta do ano 100. Os europeus só conheciam o papel chinês séculos mais tarde, aproximadamente em 750, por meio de comerciantes árabes. Na Europa, durante a Idade Média, quem geralmente escrevia e lia livros eram somente os monges. Nessa época, os religiosos eram os únicos que tinham acesso a esse conhecimento. O monge copista, isso é, um monge que era responsável pelas cópias de livros, reproduzia em média apenas 2 folhas de um livro por dia. Isso quer dizer que para preparar um livro com 380 páginas, ele demorava aproximadamente 6 meses ou meio ano. Ainda que escrevessem devagar, os monges medievais foram responsáveis pela conservação de algumas obras escritas, sobretudo da Grécia e Roma antiga. A produção e circulação dos livros, como conhecemos na atualidade, só foram possíveis graças à invenção da máquina de impressão, que também foram os chineses, que criaram, e os alemães deram aquela melhorada. Um alemão chamado Johannes Gutenberg, por volta de 1450. Com essa invenção, a produção de livros ficou mais rápida e barata. Com o passar dos anos, os livros valorizaram-se e mais pessoas passaram a ler. Já nos dias de hoje, podemos aprender um mundo inteiro de informações por meio dos livros, guardados nas bibliotecas escolares e municipais do nosso país. É possível encontrar também diferentes tipos de livros, encadernados, de capa grossa, de cordel, livros digitais, entre outros. Fontes escritas e o estudo da história. Foi por meio dos textos de papiro produzidos pelos escribas do Egito Antigo que os arqueólogos e historiadores de hoje podem descobrir como os antigos egípcios viviam. Por sua vez, gregos e romanos produziam uma enorme quantidade de documentos escritos, atualmente utilizados por pesquisadores para estudar suas civilizações. O mesmo aconteceu com as demais sociedades que deixaram registros escritos, por exemplo, dos chineses, dos árabes, dos monges da Idade Média. Como você percebeu, os livros e outros registros escritos são instrumentos para pesquisar a história do povo. Por esse motivo, eles são considerados um documento histórico, ou seja, um vestígio produzido pelos seres humanos que pode ser estudado pelos seus historiadores. Também podemos chamar de documentos históricos os documentos históricos de fontes históricas. Assim como uma fonte de água, uma fonte histórica conta com informação para quem tem sede de conhecer a sociedade de diferentes épocas. Cartas, diários, jornais, revistas, entre outros registros escritos, nós chamamos de fontes escritas. Os livros e outros registros escritos nos ajudam a conhecer as histórias do povo. Por isso que eu gosto de ler, sempre adquirir mais conhecimentos. Qual é a diferença entre a produção de obra escrita na Idade Média e a produção de livros depois da invenção da máquina de impressão de Gutenberg? Com as suas palavras, tá? Os livros e outros registros escritos são considerados documentos históricos. Por quê? Pesquise uma imagem de uma fonte histórica escrita e colha no espaço a seguir. Quem não conseguir imprimir ou achar a imagem, pode desenhar e escrever o que desenhou, tá bom? Analise as imagens, depois, com a ajuda do professor, responda as questões. Descreva brevemente os objetos de cada figura. Vamos lá, uma placa de argila. Isso aqui é o primeiro livro feito pela prensa moderna, que tem os anos, tá? E o leitor de livros digitais na época atual. Vamos lá. Na primeira imagem, a gente pode ver uma tabuleta de argila com inscrições da antiga Mesopotâmia, tá? Tal objeto foi produzido lá por volta de 1850. Aqui, a gente olha e observa a página do primeiro livro impresso da Idade Moderna. E aqui, a gente pode ver um aparelho utilizado para a leitura de livros digitais, ok?
Os 3 objetos acima são suportes para formas de escrita. Além de possuírem a mesma função, o que mais eles têm em comum, gente? Registros, fontes de conhecimento, transmissão de conhecimento, né? E qual é a diferença que a gente pode ver entre eles? O tipo de material, a maneira como os registros foram feitos, o espaço disponível para guardar as informações, o meio de conservação, né? Aqui, a turminha do Ético foi ao museu com a professora Cecília. Observe a cena e circule todas as fontes escritas, tá bom? Vocês vão circular. Que tal fazer uma pesquisa em grupo de livros antigos? Não temos como fazer porque não estamos em grupo. Vamos pular aqui para baixo. Escreva frases com o conteúdo do capítulo utilizando palavras de cada item. Mesopotâmia. Vocês vão utilizar as palavras e o conteúdo. Tem que ter a ver com o conteúdo do capítulo. Fenícios, papel, monges e documentos, ok? Como os mesopotâmios faziam para realizar suas anotações? O que é um papiro? Quando e quem criou o livro de papel? Por que os livros são importantes? Façam com calma, que a gente já vai se encontrar no Tira Dúvidas, tá bom? Beijo!